A imprensa, em geral, muita gente retratou isso como um movimento de sardinhas, de pequenos investidores derrubando tubarões. Vocês acreditam que isso aconteceu? Não. Absolutamente. E desculpa só, Stormer, se você queria responder isso antes de mim, mas eu só pulei na frente aqui pelo seguinte. Vamos entender um pouco mais o funcionamento também. É importante entender a estrutura do business, turma. Vocês estão entrando para investir em opções, quem tem aqui, nós temos um curso lá na LS para você fazer, tem uma aula grátis sobre gregas, teve o curso que teve a primeira edição, foi super bem aceito, foi muito bacana, já nós estamos montando uma outra turma agora mais avançada para o futuro, conversei com o Biz, estamos estruturando isso, para orientar você sobre isso. Como que o mercado funciona? Na hora... Você acha que o tal do Robin Hood está preocupado com o pequeno investidor dele? Ele está preocupado primeiro em sobreviver. Nós estamos falando de um broker que foi super frouxo nas suas restrições do que o cliente poderia fazer, utilizou isso como um marketing para falar que cobra corretagem zero, sem explicar o que é um pay for order flow. Não tem corretagem zero, não tem almoço grátis. Tirando o nosso programa aqui, não tem almoço grátis. Então o que acontece? Quando o Robinhood não cobra a comissão de você, lembra sempre disso, é que nem no Facebook, você é o produto. Então a tua ordem vai ser vendida e vai ser disputada por robôs altamente complexos em termos de algoritmos estruturais, e aí vai pagar o melhor para o Robinhood, e o Robinhood vai ganhar dinheiro à vontade contigo. Só que, e é importante frisar isso... Deixa eu voltar nesse ponto, Doc. As pessoas têm que entender que não existe nada de graça no mundo. Sim. Se te oferecerem alguma coisa de graça, alguém está pagando. Na maior parte das vezes é você. E os caras dizem, o governo vem pagar isso de graça. Cara, o governo não te paga nada de graça. O governo vai coletar imposto e depois, através desse imposto, ele vai te dar uma parcela disso. Então, não existe nada de graça. Corretagem de graça, tu está pagando de uma outra forma, com as informações que tu está oferecendo para eles. Mas perfeito. Não, tá ótimo. E aí eu quero gastar esse 1 minuto e meio, 2 minutos para explicar isso, porque é importante vocês saberem disso. Só, antes de você explicar, então, Doc, só um pequeno aviso aqui pro pessoal. A gente está falando aqui sobre investimentos, sobre como se proteger, sobre como investir. Se você quer ser assessorado e contar, então, com uma ajuda sistemática de pessoas que vão te alertar sobre esse tipo de coisa, cliquem aqui no link que acompanha esse vídeo e acessem os nossos assessores, que vão poder te ajudar e vão poder te proteger em situações como essa e em outras situações, né? Para quem está começando ou para quem tem mais experiência. Então, clique aí e tenha essa ajuda profissional enquanto você está aprendendo essas situações. Explica aí, Doc. Porque... Vamos voltar com a história do Robinhood, porque também ficou uma coisa meio no ar. Poxa, mas espera aí, agora então o Robinhood proibiu a gente de comprar ação, então os tubarões estão dominando o Robinhood para parar com o movimento pequeno. Aí vira uma viagem, cara, cinematográfica. E tem outra coisa importante, né? Só rapidamente, como tudo virou um grande teatro, uma grande mídia, tem que produzir conteúdo, já que tá todo mundo em casa para assistir, isso virou uma outra grande peça de Hollywood, né? Mas não é assim, turma. O que aconteceu na quinta-feira quando eu dei esse short squeeze? E isso já foi falado, o Vlad, né, que é o CEO do Robinhood, falou isso na televisão. Ele recebe um comunicado, ele vai vendo que está acontecendo isso de uma forma absurda. Antes dele cobrar a margem a mais do cliente dele, a SEC, por intermédio da sua agente de controle, liga e pega o telefone e fala assim, vem cá, é o seguinte, nós estamos notando que está complicado o negócio, aumentou a volatilidade, você tem cacife para isso? Ele falou, não, porque ele não tinha para isso. Tanto ele não tinha que teve que arrumar 3,4 bilhões, nunca vi isso na história, um broker ter que arrumar 3,4 bilhões de dólares em 3 dias. Então aí vem por quê? Porque aquela bilhões, né? Vamos supor que... Nós não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Isso dá 16 bilhões de reais. Isso, ele teve que arrumar isso em 3 dias, e aí sim você pode achar, né? Como não passe de... Mas tenta você arrumar 100 mil dólares aqui no dia para noite. O cara arrumou 3,4 do JP Morgan, do Goldman Sachs, de todo mundo que está interessado no business do Robinhood não cair, porque senão quebra. Ali, se não tem aquele aporte, o Robinhood quebra do dia para a noite pela chamada de margem que ele vai ter antes de chegar no cliente, porque ele tem que ter essa ação para entregar. Se você tem um cliente que comprou lá 10 mil calls e falou, eu sou maluco, eu acho que o Ryan Cohen aí, ele deu jeito na TIL e vai dar um jeito na GameStop, eu quero comprar ação, tenho meu direito. E eu tenho minha taxa, eu tenho minha grana,
A ação chegou lá, eu quero a minha ação a 15, pô, ela tá a 80, eu quero comprar. Ele tem que ter ação. Para o pessoal entender, onde é que o negócio afunila? Onde os settlements acontecem, onde os negócios efetivamente são fechados. Tipo, sai as minhas ações da minha conta para a conta do DOC. Onde é que isso acontece nos Estados Unidos? Num negócio chamado Depositary Trust and Clearing Corp, que é uma empresa controlada por um consórcio de corretoras e bancos, que é basicamente o BTC americano, né? O que faz os settlements das ações. Quando você compra ou vende, vai acabar ali. Então, ele começa a perceber que essa casa tem uma exposição maior e exige mais margem. E se não for depositada essa margem, ele liquida as posições na hora. Não tem conversa. Eu cheguei a conversar, Leandro, com o Tom Conob, né, que eu tenho contato direto com ele, que é um dos CEOs da Tasteworks. Mandei um e-mail para ele. Eu tenho contato pessoal com ele por causa de outros assuntos, que acabou que eu estou na empresa faz um tempo, e ele falou, ele disse num programa rapidamente, mas ele escreveu, nós tivemos uma ligação da SEC, né, e nessa ligação acontece o quê? A empresa simplesmente quer saber se o cara aguenta o tranco, porque ele também negociava GameStop. Aí durante 2 horas foi paralisada a negociação em GameStop e a AMC na Tasteworks. E ficou aquele boato, não, também não tem dinheiro. Não, o que acontece é o seguinte, quando eles mostram para o regulador que eles têm um balance sheet protegido, que tem caixa, que tem linha de crédito e tal, o regulador libera. Mas naquele período de 2, 3 horas, às vezes um dia, ele fica restrito porque o regulador fala, que eu quero mostrar se você é capaz de arcar com as suas responsabilidades. Quero ver se está pelado ou não. Quando você mostra que é capaz, beleza, volta a negociação. Então o que aconteceu? E não foi à toa esse short squeeze, quarta, quinta e sexta, porque sexta teve o vencimento de opções do dia 5 de fevereiro, e aqui o vencimento de opções, você para a negociação na sexta-feira, 4 da tarde, você tem mais ou menos ali 15 minutos a meia hora que os brokers, dependendo do teu relacionamento com o broker e do teu capital, você pode ainda mandar uma ordem para fazer algum fechamento, caso seja interessante, e o sétimo, a liquidação é no sábado pela manhã. Então, neste período, o Robinhood ficou com risco de quebrar. Então, não é à toa que de quarta para quinta e quinta para sexta, os caras arrumaram 1,4. Chegou segunda-feira, eles já tinham liquidado as posições e cumprido a parte regulatória, precisou de mais um bi, por conta do risco de continuar subindo isso, dessa loucura continuar. Então, isso é que é preciso entender, turma. Também não foi que o Robinhood quis acabar com os pequenos investidores. Não, isso é uma coisa regulatória, que pelo menos isso o cara tinha que cumprir, senão ele vai preso. E por que o DTCC faz isso? Porque se ele deixa um player ficar descoberto, isso é uma ação em cadeia que vai quebrando todo mundo. Porque daí um não entrega para o outro, cria um buraco e acabou, o mercado quebra. O mercado todo quebra. Que foi aconteceu, inclusive, com o Naginarras lá, que acabou com a Bolsa do Rio. Foi exatamente isso que aconteceu. O que quebrou a Bolsa do Rio foi o Naginarras fazendo isso. Porque o que aconteceu? Ele tinha um cheque para ficar operando na margem, alavancado 100 vezes, 200 vezes, e aí um sacana, que era quem dava o cheque, inclusive falou, olha, negão, segunda-feira não tem mais o cheque. E aí, esse cara que disse que não tinha mais o cheque era que estava na ponta contrária. E lucrou com isso. Então, não acredito por um segundo que isso é coisa de sardinha. Isso é coisa de gente muito grande que lucrou muito com essa história e que usou a sardinha só para botar fogo na palha, entendeu? E fazer o negócio ir rápido. E aí vem um outro aspecto importante que o nosso investidor, nosso trader tem que entender. Muita gente fala em manipulação do mercado, mas manipular o mercado é a coisa mais difícil do mundo, porque senão todo mundo faria. O que acaba acontecendo é, vamos fazer um short squeeze, vamos, beleza. Tá, você vai comprar e vai fazer o sujeito que estava vendido recomprar de você, ok. Só que se você for recomprando, no final do processo, o que vai acontecer? Você tá com um monte de ações. Para você lucrar, você tem que vender tudo isso de volta pro mercado e a diferença entre o preço que você comprou e o preço que você vendeu, ou ao contrário, tem que ser positiva. Então, fazer uma manipulação é uma coisa muito complicada. Você tem que ter pessoas que vão pagar o pato. E quem é que pagou o pato nesse sentido? Bom, um que pagou o pato foi o fundo lá que foi squeezado. A Melvin. Mas o segundo grupo que pagou o pato foram os milhares de sardinhas que compraram GameStop a 200, a 300 e 400, porque passou 3, 4 dias, voltou a 50, depois vai voltar a 20, e o cara tá lá com o pincel na mão achando que tava lutando contra o sistema, sei lá, um discurso político nada a ver, entendeu, o que estava acontecendo. Então, muito cuidado com a simplificação das explicações sobre o que acontece no mercado, porque não é simples. Na minha opinião, a minha tese, o que aconteceu foi que alguns grandes players perceberam que existia uma fragilidade por conta dessa posição muito exposta, produziram ao longo do tempo essa posição comprada, tanto em ações quanto opções, e
utilizaram esse fórum e essa massa de pequenos investidores para fazer o movimento. É isso, na minha opinião, é isso que aconteceu. E o que aconteceu por conta, e o que ficou claro por conta do que aconteceu é que há muita fragilidade no mercado que fica jogada debaixo do tapete, especialmente depois de longos movimentos de alta e com muita liquidez disponível. Porque o que acontece? O Robinhood da vida sabe que tem esse dinheiro à disposição, tanto é que teve. Ele fez a ligação para alguém que conseguiu 3 bilhões de dólares. Porque tem muito dinheiro disponível hoje. Agora, se um dia o mercado enxugar essa liquidez, se ele liga para alguém e não tem esses 3 bilhões, o que acontece? Acontece é que ele não tem como entregar. Quebra ele, quebra as contrapartes dele e quebra as contrapartes das contrapartes. E aí a gente tem um crash no mercado. Sim. Provavelmente nesse momento o que aconteceria seria uma intervenção do Fed, enfim, ou coisa do gênero. Mas até isso acontecer, a M já estava no ventilador, né? Já tem uma queda de 30% a 40% no mercado.